Olá, amados irmãos, muito boa tarde. Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos de volta e podermos compartilhar da palavra do Senhor em mais um estudo bíblico indutivo. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo número 3, onde vamos ler do verso 16 ao verso número 22. Eclesiastes 3, 16 a 22, diz assim a palavra: Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: Isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os brutos. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos brutos desce para a terra? Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A palavra do Senhor, conforme nos escreveu Salomão, inspirado pelo Santo Espírito, mas mostrando também uma visão neste momento humana do servo Salomão, que no final da sua vida, conforme temos estudado aqui no livro de Eclesiastes, achamos este velho homem afastado do conhecimento eterno, da sabedoria em pessoa, que é o próprio Deus, e guiado ali pelo conhecimento humano e se baseando, é claro, no conhecimento próprio, na sabedoria que ele adquiriu no conviver com os homens, com as muitas culturas, com as muitas nações conquistadas e até mesmo ali naquela troca cultural que havia entre eles. Bom, a gente não vai voltar tanto atrás assim, mas eu queria te lembrar alguns pontos essenciais no estudo sobre o livro de Eclesiastes. O primeiro ponto é que, embora esta palavra seja a palavra de Deus, aqui contém alguns sentimentos e algumas emoções e alguns pensamentos humanos. Por conta disso, Deus permitiu que fosse expressado pensamentos de pessoas que estavam longe do caminho do Senhor, pessoas que estavam longe de um trilhar dos caminhos corretos, fundamentados na palavra de Deus. E esse é um alerta que a gente precisa ter. Salomão começou bem, caminhava muito bem, foi rei de Jerusalém, governou com sabedoria, mas ao final da sua vida se envolveu com as nações pagãs, com mulheres pagãs, passou a adorar outros deuses, sendo assim passou a ter uma visão pessimista da vida, e isso prejudicou não somente a vida dele, mas toda a sua família e toda a sua nação. Eu gostaria de pedir licença aos irmãos para compartilhar alguns apontamentos aqui que eu fiz, baseados num grande amigo. Bom, eu o considero um amigo, mas ele não tem como me considerar um amigo, porque ele é do século XVIII e já faleceu há muito tempo, né? Em português seria o irmão Mateus Henrique, mas na sua língua original, no seu nome é Matthew Henry, e ele escreveu um comentário bíblico, na verdade sobre toda a Bíblia, muito interessante. E estudando o livro de Eclesiastes, baseado nesse comentário, este pastor presbiteriano do século XVIII, já falecido, fez alguns comentários que eu gostaria de expressar com os irmãos nesse momento, acerca destes 7 versículos que a gente leu aqui durante a exposição de Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 16 até o verso 22. Primeiro ponto é que Salomão ainda está mostrando que cada coisa no mundo, sem piedade e temor a Deus, é vaidade. Tire a religião e não existe nada de valor entre os homens, nada por causa do que um homem sábio pensar em valor enquanto vive neste mundo.
Nestes versículos ele mostra que o poder, não há nada que desperte mais a ambição do homem do que isso, e a própria vida, e não há nada que o homem estime mais, tenha mais ciúme do que isto, não são nada sem o temor de Deus. Ou seja, nestes versículos ele mostra que o poder e a própria vida não são nada sem o temor a Deus. Conforme nós temos estudado semanalmente sobre o pensamento de Salomão, temos aqui flashes da sabedoria que vem do alto, embora ele estivesse envolvido com a sabedoria humana e se envolvendo e se afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. Olhando aqui para o versículo 16, vemos que ele continua a olhar para aquilo que acontece debaixo do sol, né? E que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava ainda a impiedade. Esta é uma visão humana e que muito tem a ver com a atualidade que vivemos. Em vez de encontrarmos pessoas retas, pessoas boas, pessoas que buscam a face de Deus e buscam amar o próximo como a si mesmo, encontramos o quê? Encontramos a impiedade, ou seja, a falta de fé. E então Salomão, no versículo 17, vai dizer ao seu próprio coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. É claro que neste capítulo 3 você já estudou sobre isso quando lemos lá o primeiro versículo do capítulo, mostrando que para tudo há um propósito. Há tempo de Deus para tudo e é necessário que nós, os seres humanos, reconheçamos isso. Salomão aqui então ele reconhece e sabe que o julgamento de Deus virá. Não querendo finalizar este estudo, mas já aproveitando o momento para a aplicação, precisamos ter em mente que aquilo que vivemos hoje chegará ao tempo de prestarmos conta na presença de Deus. A palavra nos ensina que nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, já somos salvos, já somos libertos, já não seremos mais condenados, já fomos tirados, melhor dizendo, daquela situação de condenação onde nos encontrávamos. E agora já estamos em vida abundante e reinaremos em vida e usufruiremos da vida eterna com o Pai. Mas é necessário a gente entender que esta é uma realidade não para toda a humanidade. Esta é uma realidade para aqueles que foram salvos por Jesus e o reflexo desta salvação está numa vida reta, numa vida de santidade, numa vida que busca a presença do Senhor. Versículo número 18, disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os brutos. Salomão, então, ele vai entender que esta realidade, este julgamento de Deus acontecerá por conta dos filhos dos homens, ou seja, de toda a humanidade, e que há, sim, ali uma brutalidade no coração do ser humano, em especial o ser humano que não conhece a Deus. Nós temos aqui muita cautela quando falamos acerca disso, porque é necessário reconhecermos que, embora existam pessoas neste mundo que ainda não são de Cristo e que expressam coisas boas aos outros e que praticam o amor ao próximo, ainda assim a palavra nos diz que isto não as fará serem salvas. Na verdade, a caridade ela é fruto do Espírito Santo. Então a caridade que agrada a Deus, a longanimidade, a paciência, não é? O amor, que é a própria caridade, a mansidão e o domínio próprio, tudo isto é fruto de um coração que pertence ao Espírito. E se as pessoas deste mundo que ainda não são de Deus, elas fazem coisas assim, nós precisamos entender que, embora estas coisas até reflitam no bem para muitos, não comprarão a salvação a que muitas vezes elas estão se esforçando para conquistar. Sabe aquela história do faça por onde que eu te ajudarei? Faça o bem, não importa a quem. São frases muito importantes, mas a gente precisa entender qual é o conceito bíblico e não as frases e os ditos populares. O Senhor Deus certamente nos ajuda a todos, mas precisamos entender que, embora o sol nasça para todos, embora a chuva caia sobre todos, a palavra do Senhor não passará
E esta palavra diz que somente é filho e filha de Deus aqueles que receberam o Senhor como seu único, como seu verdadeiro Salvador. Lá no versículo número 19, então, pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. A gente vê Salomão retomando este tema aqui que ele já tinha utilizado no primeiro e no segundo capítulos, e a gente pode observar que ele olha para a humanidade achando que não tem distinção. Afinal, porque o fim de todos será o pó, ele pensa que não adianta ter piedade ou não, crer em Deus ou não, que o fim de todos será o mesmo, até mesmo daqueles que não confiam em Deus. Matthew Henry, comentando sobre esse versículo 19, nos diz que algumas pessoas tomam isso como uma linguagem de um ateu, que justifica a si mesmo em sua iniquidade, conforme ele já tinha feito lá no verso 16, e foge da discussão acerca do julgamento que está por vir, que está lá no verso 17, alegando que não existe outra vida após esta, mas que quando o homem morre é o seu fim, e portanto, enquanto ele está vivo, ele pode viver com prazer. Mas outros preferem antes pensar que aqui Salomão expressa o seu próprio pensamento e que isso deve ser entendido como sentido do que o seu pai lhe falou, está registrado lá em Salmo 49, versículo 14, como ovelhas são enterradas e que ele pretende mostrar a vaidade das riquezas e honras deste mundo pela condição igual no mero aspecto exterior. Bom, entre os homens aqui, né, e entre os animais também, e há vários aspectos que Matthew Henry vai falar, como por exemplo os acontecimentos que dizem respeito a ambos perecerem e serem muito semelhantes. E até mesmo aquilo que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos próprios animais. Toda a criação de Deus está sujeita à sua vontade e aquilo que ele tem como propósito, conforme o início do capítulo 3 já nos mostra aqui. Caminhando adiante, irmãos, nós podemos ver aqui no versículo número 20, todos vão para um lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. Esta é uma verdade bíblica não somente aqui neste texto de Eclesiastes 3, mas a palavra nos informa que nós nascemos de Deus, fomos criados do pó da terra no primeiro Adão, e ao pó voltaremos como resposta de que somos finitos. Este corpo aqui, neste momento, é finito. Mas a ordo salutis e aquilo que o Senhor tem preparado para todo aquele que nele crê, nos mostra uma eternidade que só é possível para aqueles que creem em Jesus, pois ele é a primícia dos que dormem, pois ele é aquele primeiro que ressuscitou, e todo aquele que crer nele viverá e ressuscitará e vencerá a morte, conforme o próprio Senhor Jesus nos diz, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículos 21 e 22, então, Salomão vai concluir essa palavra dizendo, olha, quem sabe se o espírito dos filhos do homem vai para cima e se o espírito dos brutos desce para a terra? Havia, assim, aquele questionamento já filosófico e até mesmo religioso sobre o destino, mas precisamos entender que este é um tipo de pensamento que não nos incomoda mais. Nós não temos mais por que nos preocupar com isso, porque sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor e o fim que Ele tem preparado para nós é destinado para a glória dEle. É por isso que o versículo 1 do capítulo 3 fala sobre o propósito de Deus e o fato de tudo ter o seu tempo determinado aqui nesta terra. Salomão vai dizer que, pelo que ele tem visto, que não há coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Novamente, o ponto aqui não é do pessimismo e até mesmo da questão da futilidade da vida, da questão da vaidade da vida, de dizer que a vida é um vapor, de que a vida é muito breve, a vida passa muito rápido. Ele vem alegar novamente que não vale a pena outra vida que não seja a vida de aproveitar os prazeres deste mundo e comer e beber
e no seu caso aqui ter milhares de mulheres, no caso pelo menos 1 milhar, não é? Como foi o caso de Salomão. Mas não é isso que o Senhor tem para nós como verdadeira felicidade. O nosso Pai Eterno vai nos dizer que precisamos confiar nele e entregar a ele a nossa vida. O Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, ele procurou os pecadores. E ele entrou para a história conhecido como amigo de pecadores. E neste dia a situação não é diferente. O Senhor se aproxima de nós e o Senhor quer nos falar, e o Senhor quer nos salvar, e o Senhor quer ter uma amizade conosco. O evangelista João vai nos dizer que Jesus assim declarou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Foi por você, meu irmão, foi por você, minha irmã, foi por mim, foi pelas nossas famílias, foi pela Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e muito mais do que isso, foi pela Igreja do Senhor militante nesta terra e aqueles que já são triunfantes lá no lar celestial. O Senhor é conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem proporcionado a nós momentos em que podemos buscá-lo, momentos em que podemos nos alegrar na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um finalzinho de noite aí abençoado na sua presença e que você aproveite para meditar na palavra, não somente Eclesiastes, mas todo e qualquer outro texto que o Senhor tem te mostrado e se revelado assim. Vamos orar juntos? Pai de amor, Pai bondoso, Pai misericordioso, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Agradecemos ao Senhor porque temos conhecido a Tua vontade, o Teu propósito, através deste livro sagrado, a Tua palavra que não passará. Agradecemos ao Senhor porque a verdadeira sabedoria vem de Ti. Agradecemos ao Senhor porque, embora Salomão tenha tido momentos, ó Pai, de pensar inadequadamente e confiar somente naquilo que os seus olhos veem debaixo do céu ou debaixo do sol, naquilo que seus olhos viram, nós podemos confiar, ó Pai, e ver o Senhor com os olhos do nosso coração, com os olhos da fé, e saber que o Senhor é conosco e tem propósito maior em nossas vidas. Continua a nos ensinar a Tua palavra, continua a nos fortalecer conforme o Teu querer e a falar a cada um de nós. Que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória, para que possamos viver esta vida não com a alegria dos prazeres deste mundo ou satisfazendo o nosso próprio eu, mas nos alegrando em Ti e fazendo de tudo para que o Senhor seja glorificado. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.